Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de mais um capítulo da nossa série sobre os 50 anos do D&D. Para quem não sabe, 2024 marca esse aniversário, o cinquentenário do D&D, e a gente, ao longo do ano, tá fazendo vários vídeos abordando alguns aspectos interessantes da evolução histórica do D&D e pontos importantes ao longo desses 50 anos de história, e tentando organizar isso de uma forma razoavelmente cronológica, para a gente ir acompanhando como é que foram esses 50 anos aí, em uma ordem razoavelmente inteligível. Sempre bom lembrar e reforçar, não tenho aqui nenhum objetivo de esgotar o tema, tem muita coisa a ser dita, eu pego apenas algumas curiosidades, algumas informações que eu acho interessante de dividir com vocês, e também não tenho pretensão de trazer verdades absolutas, Todo mundo que vai pesquisar sobre D&D vai encontrar diversas informações conflitantes, então aqui de novo é só uma brincadeira, é só uma singela homenagem ao D&D, e assim a gente vai levando a nossa série. Se você está chegando agora no canal e quer ver o que a gente já falou sobre os 50 anos do D&D, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva, que reúne todo esse conteúdo, e se a partir de agora você quiser seguir junto com a gente nessa jornada, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então vamos lá, pessoal, quem tá ligado no movimento, tá acompanhando a nossa série, e em especial quem assistiu o último vídeo, o vídeo anterior sobre Ravenloft, sabe que hoje a gente vai fazer um vídeo especial sobre Mask of Red Death, que na verdade é um cenário spin-off de Ravenloft. Esse cenário ele surgiu em 1994, publicado lá pela TSR, e a inspiração para a criação do Mask of the Red Death foi justamente os contos do Edgar Allan Poe. Por isso que eu ainda estou aqui com a minha camisa alusiva ao corvo. Então, vários dos contos do Poe, em especial o também intitulado Mask of the Red Death, ou seja, a Máscara da Morte Rubra, em tradução livre, serviram de inspiração para a criação desse cenário. Ou seja, a gente vai sair ali do cenário básico de Ravenloft, que tem aquela pegada do horror gótico mais associado ali à fantasia medieval, e a gente vai para um ambiente, para um cenário chamado Terra Gótica em 1890. Ou seja, esse cenário do Mask of Red Death ele é muito mais próximo do nosso mundo do que o do Ravenloft original. Justamente porque o mundo que a gente vai jogar, essa Terra Gótica, ela é quase igual à nossa, mas claro, com algumas modificações, com essa presença forte do sobrenatural, que aqui é chamada justamente de Red Death, Morte Rubra. Então, entre aspas aqui, fazendo alguns paralelos, saem as brumas, saem os poderes sombrios, e o que vai fazer às vezes disso aqui no Mask of Red Death é justamente a Morte Rubra. Então, basicamente, essa é a pegada do cenário, essa é a proposta. E assim, alguns comentários, algumas críticas que eu vi durante a minha pesquisa para fazer o vídeo, diziam o seguinte, a recepção original desse jogo era justamente o que Ravenloft precisava, porque para alguns, esse encaixe do terror gótico com o mundo de fantasia medieval ou com as regras do D&D padrão, não era muito bom, ficavam algumas pontas soltas, ficava uma coisa meio esquisita e tal. Então, para alguns, casa muito melhor essa ambientação da Terra Gótica com a proposta original do jogo. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito dos dois cenários, mas, de fato, Mask of Red Death, quando eu li a primeira vez, foi um negócio assim que eu gostei muito logo de cara, joguei durante bastante tempo e é ainda um dos meus cenários favoritos, tá? Então aqui a gente vai comentar alguns pontos sobre as versões que a gente teve de Mask of Red Death, e aqui eu quero fazer um negócio diferente também, e eu conto depois com os comentários de vocês para saber se vocês curtiram ou não. Eu tenho a sorte de ter como amigo o André Loreto, que gravava os vídeos do canal original do Dos Perdidos comigo, e ele tem uma coleção bacana de coisas antigas do D&D. Então ele gentilmente me emprestou aqui, com muitas recomendações de cuidado, a caixa que ele tem original de 94 do Mask of Red Death. Então eu vou dar algumas informações gerais aqui, depois a gente vai dar uma olhada no conteúdo da caixa, Vamos fazer aqui um unboxing naftalina, para ver se vocês curtem, e depois me digam o que vocês acharam do formato. Tem mais uma surpresinha ali, mas daqui a pouco eu comento ela também. Só para a gente retomar aqui e fechar as informações sobre essa versão original do Mask of Red Death de 94, apesar de ter feito algum sucesso, ela não foi para frente durante muito tempo, tá? Essa linha chegou a ter mais dois suplementos. O Gothic Earth Gazetteer, em 1995, que era tipo uma
uma explicação do mundo, né? Aquela viagem, né, ao redor do globo, né, passando por todos os lugares e dizendo como é que era mais ou menos, como eram mais ou menos esses lugares sob a influência da Red Death. Alguma coisa nessa linha aí. E tivemos também o Guide to Transilvânia, em 1996, que aí, claro, ia explorar especificamente a questão da Transilvânia. Uma coisa que é legal, né, desse cenário é que como ele tem essa ambientação ali, 1890, ali alguma coisa ainda meio vitoriana e tal, a gente vai ter ali a presença, né, de figuras históricas e também de figuras fictícias, se você quiser incorporar ali. Então, se você quiser colocar um Drácula, se você quiser colocar Sherlock Holmes, se você quiser colocar Alan Quatermain, sei lá, qualquer outro personagem da literatura vitoriana que você quiser inserir ali, dá jogo, encaixa bem no cenário. Então tinha essa proposta também, tinha essa pegada, que para alguns, me incluo aí nessa galera, é bem divertido, é bem interessante. Mas nem tudo são flores em relação ao Mask of Red Death. Muito embora, como eu disse há pouco, muita gente achasse que o encaixe do cenário era melhor, que a experiência de jogo, né, na Terra Gótica era melhor e mais interessante para a proposta de terror gótico do que os mundos, né, os domínios de Ravenloft, um ponto que muitas pessoas criticaram na época era o seguinte: as regras de Mask of Red Death são, né, as regras de Ravenloft. E o que eu quero dizer com isso? A caixa, que a gente vai ver daqui a pouco, ela não é completa, ou seja, você precisa pelo menos do livro básico de Ravenloft para jogar. Então isso decepcionou muita gente, porque você comprava a caixa ali, mas a caixa não tinha as regras completas. Você precisaria ainda de um material adicional para poder jogar. E assim, isso que eu vou falar agora não é uma crítica, mas também era uma diferença do jogo. Ele é anunciado como uma expansão de campanha, mas na verdade, lá no fundo, ele é de fato um cenário completamente apartado, né, de Ravenloft. Por quê? Falei no início, a gente não tem aqui as brumas, os poderes sombrios, a gente tem a Red Death, que é uma outra pegada, uma outra situação. E o cenário, né, a Terra Gótica, não se comunica com o Ravenloft. Não é um domínio de Ravenloft, não está ali no centro, não está ali naquele aglomerado de domínios. Não. E não existe, pelo menos oficialmente, né, a possibilidade de personagens transitarem entre os domínios de Ravenloft e a Terra Gótica, e vice-versa. E nem de outros mundos do D&D. Então você não está ali, de repente, na corte do Rei Azum e aí você é levado para a Terra Gótica. Não existe isso. Então é um cenário completamente independente, mas em termos de regra ainda dependia do livro básico, né, do Ravenloft. Então isso foi visto por algumas pessoas como um ponto negativo, porque você comprava a caixa, mas ia jogar, não, peraí, cadê? Tá faltando coisa, cadê as regras e tal? Ainda tinha que comprar um outro livro. E aqui, só pra gente ter um pequeno spoiler do que a gente vai ver daqui a pouquinho na caixa, o que contém aqui? Qual é o conteúdo da caixa original do Mask of Red Death? A gente tem um livreto de 132 páginas, né, com as informações básicas, 3 módulos de aproximadamente 32 páginas, que são 3 aventuras, um escudo do narrador, mapa e um detalhe, claro que é interessante, mas não pode deixar de ser mencionado, como a gente está na Terra Gótica, numa terra mais vitoriana, a gente não vai ter as classes do D&D normal, né? Então todas as classes foram adaptadas para se encaixarem nesse cenário, nessa temática vitoriana. Então, com isso a gente encerra os nossos comentários sobre a versão original do Mask of Red Death, mas a linha não parou por aí. Dando um salto aqui de 10 anos na nossa linha do tempo, chegamos em 2004. E por que isso é importante para Mask of Red Death? No início ali dos anos 2000, né, justamente nesse período, a linha toda de Ravenloft, né, estava sob a gerência da White Wolf, através dos seus estúdios, né, das suas subsidiárias, né, Sword and Sorcery Studios e da Art House. Então, além de terem revitalizado o Ravenloft, né, com uma linha de dezenas de livros, né, de suplementos para o D&D 3.0, a gente teve também a atualização de Mask of Red Death. Então, a Sword and Sorcery lançou um livro básico em 2004, eu tenho também este livro aqui em inglês, salvo engano, ele não foi publicado em português, tá? Então, temos aqui, olha, a Sword and Sorcery, Art House e a Wizard que tinha, né, conferido a licença para esse lançamento. Salvo engano, esse aqui foi um dos últimos lançamentos, né, dessa linha da White Wolf, porque logo depois a Wizard pegou os direitos de volta, né, acabou o contrato e tal, e deu outros rumos para o Ravenloft, conforme a gente comentou no nosso vídeo anterior. Mas aqui, o que a gente tem para falar sobre essa nova versão do Mask of Red Death? A gente vai dar uma folheada também, né, no livro aqui depois, a gente vai fazer um misto, né, de resenha com unboxing aqui, enfim, de novo, peço que depois vocês digam aí o que vocês acharam, né, desse formato e tal. Mas aqui o que a gente vai ter? Uma das diferenças, né, em relação aos problemas que eu apontei, né, ainda há pouco sobre a primeira versão do Mask of Red Death, é que aqui a gente tem um livrão básico completo, né, com regras, com tudo, né, com explicação do cenário. A gente vai ter aquele giro, né,
pelos continentes todos. Aqui a gente vai ter uma versão completa das regras, né, adaptadas. Uma coisa que é muito interessante, eu acredito que já tinha no primeiro, mas aqui fica mais presente, né, porque eu não li a primeira versão, só li essa aqui. Armas mágicas, né? Magia é algo muito difícil aqui em Mask of Red Death. Se já é meio complicado em Ravenloft, aqui fica pior ainda. Tem uma seção aqui do livro, eu vou ver se eu consigo localizar rapidinho, que diz uma frase que é mais ou menos o seguinte: não existe alguma coisa como uma adaga mais um aqui. Então, arma mágica, esquece, até porque a gente já está na era vitoriana, é outra pegada. As magias têm um funcionamento diferente, tem um custo, né? Você vai ter também aquelas mecânicas de teste de poder, de medo, de horror e tal, aquele negócio todo. Aqui a gente vai ter a origem completa, né, da Red Death, que é a força maior, né, maligna desse cenário, que é tipo assim, uma versão bem resumida. Ela conseguiu adentrar no nosso mundo, no nosso plano, lá no Egito Antigo, quando alguém estava fazendo um ritual e abriu um portal e essa força conseguiu entrar. Então, desde essa época, ela vem influenciando o que a gente chama aqui de Terra Gótica até chegar em 1890, que é o ano padrão aqui do cenário. Então, basicamente, tudo tem algum nível de influência da Red Death. Outra coisa que eu acho interessante de comentar aqui também é porque, assim, estamos num cenário vitoriano. De novo, estou falando isso. Então, como é que é? A gente vai ter um monte de monstro aí, aqueles monstros escabrosos e tal? Não. As coisas aqui, elas são mais sutis. Uma coisa que eu achei interessante também aqui no livro é o seguinte: ele te dá dicas, ele te dá umas regrinhas, assim, umas linhas gerais, para você adaptar monstros, né, do D&D para essa realidade aqui. Claro, eles fisicamente não vão aparecer como os mesmos monstros, mas você pode pegar os poderes, ou alguns dos poderes só e tal, e fazer alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu lembro de ter feito uma adaptação mais ou menos o seguinte: você tem um Illithid, então eu peguei alguns dos poderes do Illithid e transformei num cara que tinha poderes mentais, mas não era um monstro, fisicamente um monstro, entendeu? Então essa sutileza, essas pequenas mudanças e tal, são necessárias para que as coisas se encaixem. Afinal, a gente não está num cenário de fantasia, a gente está num cenário fantasioso, alguma coisa assim, mas cuja ambientação é a nossa própria terra, mais ou menos ali em 1890 e tal. Então, esses cuidados, esse encaixe é necessário, na minha opinião, para não perder o clima do jogo, porque é justamente isso que vai fazer o diferencial entre Mask of Red Death e Ravenloft, né, o Ravenloft padrão. E só para a gente fechar aqui os comentários e passar para o nosso unboxing, né, a gente vai ter aqui também a adaptação das classes. Salvo engano, aqui no Mask of Red Death de 2004, são 23 classes que a gente vai ter aqui, né? Inspiradas, obviamente, nas classes do D&D, mas adaptadas com aquele toque, com aquela pegada, né, vitoriana, para se encaixarem melhor aqui. Então, feitas essas considerações, espero que vocês tenham curtido um pouquinho, né? Saber um pouquinho sobre essas informações a respeito do cenário. Então, vamos para o nosso unboxing naftalina. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui o nosso primeiro unboxing naftalina, né? Caixa original do Mask of Red Death and Other Tales, terror em 1890, de 94, né? Então ainda estávamos usando as regras, né, do AD&D segunda edição. Aqui, como eu disse, né, a caixa é anunciada como sendo uma expansão de campanha do Ravenloft, né? Mas a gente já discutiu esses problemas aí no vídeo. Publicada pela TSR ainda. Vamos dar uma olhadinha, ó. Uma geral aqui pela caixa, né? Tá bem bacana, bem conservada, né, levando em consideração o tempo. E tá aqui a apresentação geral aqui, o que a gente vai ter. O guia para Terra Gótica, né, aquele livreto de 128 páginas. 3 aventuras, né? Primeira, Red Tide, com 32 páginas. Red Jack, aqui salvo engano, misturando o Jack e o Estripador, alguma coisa assim, né? E uma aventura intitulada Red Death também, todas com 32 páginas. Mapa, né? Tamanho pôster. Um pôster bônus e também o escudo do narrador. Eu acho que a caixa está completa, tá? Pelo que eu me lembro de ter olhado, logo que eu peguei, ela estava completa. Mas vamos dar uma geral aqui para ver o que a gente descobre aqui nessa caixa, beleza? Tem esse conjunto de cartas aqui, que inclusive ainda está lacrado. Esse conjunto aqui, salvo engano, é da primeira caixa do Ravenloft, tá? Então eu não vou nem abrir, deixa que o dono abre quando ele quiser. Mas aqui, salvo engano, são as cartinhas que vinham na primeira caixa do Ravenloft. Então não fazem parte do conteúdo original desta caixa aqui, beleza? Vou deixar aqui de lado. Temos aqui o quê? Aqui acho que é o escudo do narrador, né? Aqui, ó, com a ilustração, né? Talvez uma referência às 3 aventuras, não sei, né? Então tá aqui. E do outro lado, as regras, né? Tabelinhas, né, com as regras do AD&D segunda edição. Olha, ainda usava o taco, né, aqui, enfim. Legal, bem interessante, né? Temos aqui, olha, armas e tudo mais. Save and Throw, Turn Undead. Aqui, olha, os Power Checks, né? Sugestões de quando você devia fazer os Power Checks, né? Os atos que os personagens precisariam fazer para levar um Power Check. Enfim.
Legal. Vamos seguir adiante aqui. Ah, esse aqui acho que é um dos posters, né? Vamos ver. Não sei se vai caber aqui, acho que não, mas... Pera aí. Aqui... Ah, é o pôster do mundo, né? O mapa mundi, né? Da Terra Gótica, olha. Com linhas, né? Acho que são as linhas de... Aqui, as linhas de trem. Aqui acho que são as linhas de... Ou viagens, né? Famosas, ou as linhas de navio, não sei. Então tá aqui. Mapa bem bonito. Deixa eu tentar dar uma geral aqui por cima. Ó, bem legal. Deixa eu tentar aqui mostrar a parte de baixo do mapa. Ó, tá aqui. Aqui estamos, Brasil. Olha, tem até Belém aqui. Estamos representados. Belém, Recife, São Salvador, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo. E acho que é só de cidades que estão descritas aqui. Será que essas cidades são descritas no livro também? Enfim, vamos já dar uma olhada. Então aqui, ó, uma geralzinha pelo mapa. Bacana também. E vamos ver o que mais a gente vai encontrar aqui nessa caixa. Deixa eu cuidar bem aqui, né, do material, senão se eu quiser pegar outras emprestadas não vai rolar, né? Então vamos devagar aqui. Olha, aqui são as aventuras, né? Red Death, Red Tide e... Ah, tá aqui a outra. O Red Jack. Eu vou deixar para ver as aventuras por último, vou deixar elas aqui do lado. Vamos dar uma olhada no livro básico logo e no resto das regras, no resto dos extras, né? Deixa eu deixar o livro aqui. O que é isso aqui? São posters também. Aqui, lá na caixa dizia que tinha um pôster bônus, né? Mas aqui acho que deve ter coisas que não vieram na caixa também. Olha só. Muito bom. Pôster do Ravenloft original, né? Pera aí. Do Strahd. Imagem clássica, né? Do vampiro mais conhecido do RPG. Muito bom. Imagem clássica aqui. Essa aqui acho que foi de 94. Talvez tenha sido dessa caixa mesmo. Olha, porque tem aqui embaixo 94. Acho que talvez esse tenha sido o pôster bônus que veio na caixa mesmo do Ravenloft. Vamos ver qual é o outro aqui que a gente tem. Para a gente fechar os posters e passar direto para os livros, né? Esse aqui, o que temos? Olha, tem até uma propaganda, né, da época. Muito legal. Ah, aqui é o pôster que reproduz a capa, né, do livro. Bem legal também a Red Death ali em cima do trem e tal. Não dá para abrir ele todo direito aqui porque, enfim, não vai pegar. Mas é a mesma imagem da capa da caixa e, salvo engano, do livro de regras, tá? Então, já passamos uma vista geral aqui nos posters. Vamos pro livro, olha, tá aqui. É essa a imagem do pôster. Bem bacana também. Deixa eu até virar isso aqui. Vou apoiar aqui em cima, acho que fica melhor pra gente ir passando, né? Vamos só dar uma passada geral aqui, né, para vocês verem, quem tem curiosidade, como eram os livros, né, naquela época. Então, olha só, temos aqui todo o índice com as coisas. Ah, vamos ver logo aqui se tem as cidades, né? Se vão descrever aqui, tem até medo, mas vamos ver aqui. América do Norte, América Central. Não, aqui, olha, na América do Sul eles vão colocar só Buenos Aires e Lima. Talvez eles achem que Buenos Aires é a capital do Brasil, vamos ver, né? Enfim. E aqui várias outras cidades, enfim, vamos dar uma geral aqui. Olha, uma apresentação básica do cenário, né? A história, né, da Terra Gótica, acredito que não tenha tido grandes alterações dessa primeira versão para a versão de 2004. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, foi a mesma história. Red Death entrou no nosso mundo, ou na Terra Gótica, né? Lá no Egito Antigo e tal, através de um ritual. E desde então, ela começou a exercer a sua influência ao redor do mundo, até a gente chegar no instante em que estamos, né? 1890, segundo o cenário aqui do jogo. E aí vai começando as regras aqui, olha, criação de personagem. Aqui na questão das raças, todo mundo é humano, salvo engano, né? Aqui, ó, humanoide e tal. No livro de 2004, salvo engano, eles até abrem brecha para alguma comunidade perdida e tal. Acho que não de elfos, mas de anões, alguma coisa assim. Mas é uma coisa meio mais lenda do que verdade, entendeu? Então, enfim, proficiências, né? Olha só. Livro até bonito, porque às vezes esses livros mais antigos eram mais feios e tal, olha, mas tem ilustrações legais, uma diagramação bacana, uma leitura que não parece ser muito cansativa, assim, olha. Muitas ilustrações legais também, ó, ajudando, né, a entrar no clima do jogo, né? Ó, as perícias, dinheiro, equipamento, magic, ó, dá uma adiantada aqui que a gente tem muita coisa para ver. Os livros, né? Ah, isso aqui é uma coisa interessante, né? Se você quiser, claro, encaixa muito bem aqui mitos de Cthulhu, né? Ou outras mitologias que você queira colocar aqui, com certeza cabe, né, fazendo uma ou outra adaptação aqui as magias, né, os spells.
Então é um cenário que eu acho bem interessante. Era vitoriana de uma maneira geral, eu gosto porque cabe um monte de coisa nessa ambientação. Vários tipos de história, né, várias influências, várias referências diferentes, tal. Então eu gosto desse período para jogar. E aqui o Atlas, né? Chegamos no Atlas da Terra Gótica, tá aqui, América do Norte, Boston, tal, América do Sul, Buenos Aires, tá aqui. Vamos só ver se eles dizem que é a capital do Brasil. Não, não é. Mas também, pelo que eu tô olhando rápido aqui, também não fala nada de Argentina, tá? Enfim. Tarará, Paraguai, Uruguai, tá aqui. Acho que essa ratada eles não deram aqui. E tudo é descrito assim, tem um pouquinho sobre a história da cidade, tem a Forbidden Lore, que é justamente o que tem de macabro, de sinistro, né, no local. Não temos aqui a descrição de nenhuma cidade brasileira. Talvez seja até melhor, a gente, né, adapta, inventa uma coisa que seja mais interessante. Mas temos aqui, olha, o Atlas, com vários, né, uma volta ao mundo, né, e aqui personagens. Deixa eu ver, aqui acho que são só exemplos de personagens, né, genéricos. Não sei se, olha, Dandy, detetive, não sei se tem algum personagem histórico aqui, jornalista, o pároco, a médica, né, o trabalhador, o estudioso, né, o charlatão. Eu acho que essas classes, de uma maneira geral, foram mantidas na versão de 2004 também. Cabalista, ó, espiritualista, médium, vai mais ou menos nessa pegada. E aqui os apêndices, né, aqui ele até fala, olha, Demilord, renegados e tal. Enfim. Uma coisa que é interessante, não tenho certeza nessa versão, mas acho que seja igual. É que, ao contrário, né, uma outra diferença com Ravenloft, né? Olha aqui o Monstro de Frankenstein. É que não tem esse negócio de fechar a fronteira, né? Então as fronteiras, elas são as fronteiras geográficas mesmo, né? Não tem os Dark Lords para fechar e impedir tudo. Olha aqui, Professor Moriarty, o Vlad Tepes. Até porque, em princípio, a gente só tem a Red Death, né? É a Red Death que causa a confusão toda. Qualquer outra criatura sobrenatural vai estar abaixo na escala hierárquica, né, da Red Death. Então, tem essas pegadas que são um pouquinho diferentes, né, entre os cenários. Beleza. Passamos aqui o livro básico. Temos aqui as 3 aventuras. Vamos só dar uma folheada também, pra gente ainda dar uma conferida no livro de 2004, né? Pra gente ver. Aqui, olha. Aqui são a aventura, né? Aventura padrão, ó, visão geral, também bastante texto, parece uma aventura bem completa, bem trabalhada, isso que eu quero dizer, com muita informação, né? Tá aqui. Se passa em Boston, né? Opa, tem até um mapa aqui da cidade, ó. Legal. Então tá aqui, essa é a primeira aventura onde supostamente a gente vai encontrar uma versão do Jack o Estripador, né? Ou talvez uma reencarnação dele, ou sei lá, ou talvez uma versão demoníaca, não sei, não li a aventura, mas tá aqui, já com os personagens prontos também, né, alguns personagens importantes, imagina, NPCs. Tá aqui, a próxima, Red Tide, que provavelmente, né, teremos um vampiro aqui. Opa, bateu aqui, ó. Também as aventuras me parecem ser bem interessantes, só dando uma olhada aqui, né, pelas ilustrações, parecem bem interessantes e bem completas também, né? Sempre vem com esses mapinhas aqui, né? Para quem gosta das coisas mais detalhadas, né? Então, ó, temos aqui, ó, mais uma aventura em 32 páginas. Era uma caixa bem completa, né? Porque assim, já tinha tudo para você começar a jogar, inclusive as aventuras. Quer dizer, só não tinha as regras completas, né? Como a gente viu durante o nosso vídeo. E a última, Red Death, essa aqui talvez inspirada diretamente no conto, né? Tá aqui até uma citação. Só pela capa, né? Porque é alusivo, né? Quem não conhece a história da Red Death é mais ou menos isso. É um grupo de nobres endinheirados que a região dele está sofrendo uma praga, então ao invés de ajudar ou de a população, alguma coisa, eles resolvem se trancar para festejar num castelo, vivendo, né, os últimos dias ali em abundância, enquanto o resto da galera tá morrendo. E aí tem um baile que na meia-noite chega alguém vestido ali como Morte Rubra e tal, enfim, é mais ou menos isso, né? Então tá aqui, olha, o palácio, né? Essa aventura, só de olhar, acho que ela deve ser bem legal. E grande, olha só, muitas salas, muitas coisas para serem exploradas. Muito legal. Isso aqui, na verdade, vai ser a dungeon, né? Aliás, isso é uma coisa interessante, né? No próprio Ravenloft, na primeira aventura, que eu até esqueci de mencionar, a dungeon era o próprio castelo do Strahd, né? Então aqui talvez alguma coisa parecida com isso, né? Alguma referência. Explorar o castelo equivalia a explorar uma dungeon. Então, beleza. Temos aqui uma passada geral pela caixa. Aqui a propaganda. Vou só fazer um pequeno corte aqui no vídeo para a gente dar uma folheada rápida no livro de 2004 e ver as diferenças. Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar aqui
unboxing naftalina, só pra gente dar uma olhada aqui no Ravenloft, né, Mask of Red Death, Aventuras na Terra Gótica, de 2004. Aqui eu tava até dando uma olhada no livro, ele até faz referência aqui atrás, que não dá pra ver que tá brilhoso, né, que você precisa do livro do jogador, né, e que tem algumas coisas que já estão adaptadas para a versão 3.5, mas de verdade, enquanto eu jogava, eu não lembro de eu ter recorrido muito, né, pro livro do jogador do D&D. Então, muito embora talvez precise uma coisa ou outra, ele é muito mais completo em termos de regras do que a versão original da caixa lá que a gente viu, né. Então aqui, olha, a abertura, vamos dar uma geral aqui também. O livro, ele tá num estilo, né, que me lembrou muito dos livros da época, da White Wolf, né. Ele vai começar aqui falando um pouquinho o que tem em cada capítulo, olha, só pra gente dar uma olhada rápida aqui, até porque a gente não vai poder olhar com muitos detalhes aqui. A história da Terra Gótica, o Atlas, né, que ela volta ao mundo, né, em cada lugar, criação de personagem, dinheiro e equipamento, a magia na Terra Gótica, né, as diferenças, como é que funciona, tem magia que simplesmente não existe aqui no cenário, regras de combate, a loucura e mistério, né, testes, né, de medo, horror e tal, medo, horror e loucura que tem aqui, capítulo 8, um guia para o século XIX, algumas informações mais históricas, né, assim, para você conseguir ambientar melhor, e os apêndices, né, os vilões da Terra Gótica, monstros no mundo, Layers of Terror or Evil, Layers of Evil, que é o que é isso aqui? Locais, né, de grande mal na Terra Gótica, e o apêndice 4, aventuras na Terra Gótica, ideias, né, sementes de aventura e tal, ou coisas que você pode utilizar aqui no jogo. Então, aqui só para dar uma visão geral já do livro para vocês, né, aqui temos referências, né, que eu sempre acho legal de ter também. E aqui começamos justamente contando, né, a origem do cenário, aquela questão que eu falei da Red Death entrando, né, na Terra Gótica através do Egito Antigo, algum ritual lá e tal. E aí ele vai contando como foi toda essa evolução, como é que ela influenciou a história, né, eventos históricos também que foram influenciados pela Red Death e tal. Tá tudo bem descrito aqui com vários detalhes, né, pelo que eu me lembro. Já faz bastante tempo que eu li, mas eu gostei muito, foi um livro que eu gostei muito. Aqui a questão da volta ao mundo, né, vários lugares também. Salvo engano, aqui também não temos nenhuma cidade do Brasil, ou temos uma só, não sei, descrita, tá? Não só passar aqui, porque provavelmente é só pra gente passar vergonha lendo como é que eles descreveram alguma cidade brasileira, enfim. Ó, temos aqui, deixa eu dar uma adiantada para outro capítulo, só pra gente ir dando uma visão bem geral. Quero mostrar as classes para vocês, tá aqui. É a partir daqui, olha, criação de personagens. Então a gente vai ter aqui, olha, o adepto, o charlatão, metafísico e o ocultista. Eles são tipo agrupados, né? Por exemplo, o adepto, salvo engano, é quem lança magia. Isso aqui é como se fossem subtipos ou especializações, alguma coisa assim, do mago padrão. É alguma coisa nesse sentido, tá? Então a gente vai ter o adepto, cada um com a sua própria tabela aqui, né? De experiência e tal, a descrição, as diferenças entre eles. Aí temos aqui, olha, o atleta. Seria aquele personagem mais físico, né? Então temos os subtipos, né? Soldado, o explorador e o atirador, né? O shootist. Então tem aqui também toda a descrição, tudo como é que funciona. E aqui, olha, o intelectual, o physician, né, que é o médico, o estudioso, cientista e o pároco. Aqui seria mais ou menos como se fosse o clérigo da vida, né? Tem essas coisas aqui, salvo engano, até tem magia de cura, mas é tudo muito mais difícil, é tudo mais complicado. E temos aqui o místico, né? Místico, o médium, o xamã e o espiritualista. Aqui, de verdade, eu não lembro qual é a diferença. Não sei se vai mais ali para o lado do druida, não estou muito bem lembrado. Mas aqui no livro é sempre muito bem explicado essas classes, né? Para você escolher e as diferenças entre elas. E aqui o General Sleuth, que é o Sherlock Holmes da vida, né? O sabujo, né? O farejador e tal. O criminoso, o jornalista e o dandy, né? Personagens talvez com um lado mais investigativo / social. As classes eu me lembro de achá-las bem interessantes também e bem descritas aqui. E temos aqui o Tracksman, não, esse aqui que é mais pro Ranger, né? O Tracksman é o rastreador, né? O Performer e o Mecânico. Mas assim, não dá para fazer uma correlação direta entre todas essas classes e as do D&D, né? Mas assim, eu me lembro de achar que elas foram bem adaptadas e são bem interessantes aqui, né? Tem até umas especializações mais pra frente. Tem acho que, olha, o caçador de monstros, né? O caçador de licantropos e tal. Tem umas coisas assim pra quem gosta, né? De avançar um pouco mais nos níveis, tá? Bem interessante. Deixa eu avançar aqui para um outro capítulo, pra gente dar mais uma olhadinha. Aqui são as perícias, né? Criação de personagem, as perícias todas. Aqui a questão do equipamento. Né? Equipamento, obviamente, adaptado, né, para a época. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho.
Ó, as ilustrações também estão bem legais. Acho que alguns desses ilustradores também trabalharam nos livros da White Wolf, que eu sempre achei muito bonitos nessa parte, né? A maioria das ilustrações são bem legais. Aqui a questão das magias, né? As mudanças, né? Alguns spells têm outro nome aqui, algumas magias têm outro nome. Aqui as magias, né? Dos clérigos, né? De quem faz às vezes de clérigo aqui e tal. Spells novos também. Bem legal. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui que eu comentei no vídeo, olha. Não existe algo como uma adaga mais um na Terra Gótica. E aqui ele vai falar da questão da importância dos itens mágicos, se tem alguma coisa que é amaldiçoada e tal, enfim, é outra pegada, é outra mudança de chave. Aqui as regras de combate, né? Regras de combate. Aqui é falando um pouquinho sobre os testes, né? De medo, horror e loucura também. Ó. É um livro bem completo. E aqui o guia prático do século XIX. Como é que funciona a questão, né, das ferrovias e tal, da sociedade, né, do modo de vestir até. É bem interessante. Bem interessante. Alguns eventos históricos, se você quiser incorporar na sua campanha, né? O que estava rolando lá de verdade, né, em termos de shows. Então tem um pouco disso também. Isso aqui é legal. É um catálogo de flores, porque assim, cada flor naquela época tinha uma mensagem. Então você pode mandar um recado simplesmente mandando uma flor. O que significa cada uma das flores e tal, enfim. E aqui os vilões da Terra Gótica, né? Temos de novo aqui, olha, o Drácula, temos aqui Imhotep, ó, quem curte as referências, né? Moriarty, aqui é um Frankenstein. E alguns personagens novos, né? Pelo menos, ou referências que eu não tenho. Né? Lalaurie é lá da Louisiana, né? Enfim, Sarah Winchester. É bem legal esse livro. E aqui os monstros, aqui é aquela história que eu comentei também, de você conseguir fazer as adaptações, né? De você pegar algumas características, né? E como é que você vai transportar isso aqui para um cenário vitoriano, né? 1890. Então, e também apresenta alguns exemplos, né? Alguns monstros e tal. Mas, na maioria das vezes, é justamente ensinando a fazer essa mudança. Temos aqui o Orla, que também acho que é de um conto, não sei se do Allan Poe ou se é do Guy de Maupassant, mas tem umas referências assim também. Animais, olha, bem legal. É um cenário bem interessante, que tem bastante coisa para explorar. Né? E aqui, olha, pontos, né, de interesse ao redor do mundo também. Bem legal. É um livro que eu curti bastante, joguei bastante, e um cenário que eu pretendo revisitar ainda algum dia, beleza? Então é isso, pessoal, só para dar uma geral aqui no livro. Espero que vocês tenham curtido, né? Ver um pouquinho, né, dessa mistura que a gente fez aqui, né, de resenha com unboxing. Aguardo os comentários de vocês. E no mais, quem assistiu o vídeo até agora, muito, muito obrigado mesmo. Né? Deixa aí o seu like, o seu comentário, pra gente continuar trocando ideias. E a gente vai se encontrando aí nas próximas resenhas.